Oi gente, então meu nome é Izia Fequete. Hoje eu vou estar tentando ajudar vocês mais com história e pra isso eu fiz um resuminho e tudo que eu vou falar e tudo que tá no resumo foi baseado em tudo que tá no AVA. O AVA tá completo em todas as disciplinas, tá super detalhado o que a gente teria nessas semanas, tá tudo certinho, então por favor acessem o AVA, os professores estão dando o melhor de si pra poder manter o AVA completamente atualizado. E para ajudar vocês, eu vou voltar pro começo da Revolução Inglesa em 1603. O que aconteceu em 1603? Exatamente o que você está pensando aí na sua cabecinha agora, porque eu tenho certeza que você sabe. Exatamente, Elizabeth I morreu. Depois que Elizabeth I morreu, ela ficou conhecida como a Rainha Virgem. Por que Rainha Virgem? Porque ela não tinha herdeiros. Já que ela não tinha herdeiros, exatamente, precisaram procurar a pessoa mais próxima possível para poder assumir o trono na Inglaterra. E a pessoa mais próxima, o sucessor mais próximo possível, era Jaime IV da Escócia, que é este carinha bem aqui, Jaime IV da Escócia. Quando Jaime veio da Escócia para a Inglaterra, ele assumiu a Inglaterra como Jaime I. E o que marcou o reinado desse cara muito legal de chapéu? O que marcou o reinado dele foi que, diferentemente da Elizabeth I, ele meio que fez... Meio não, ele fez uma perseguição com os católicos e com os puritanos. Já a Elizabeth I, ela não fazia essa perseguição, ela dava voz para todo mundo, ela dava voz para os católicos, para os puritanos e principalmente para os anglicanos, que era a religião oficial e continuou sendo no reinado de Henrique, de Elizabeth, de Jaime e de alguns outros que eu vou falar mais adiante. Então ele fez essa certa perseguição, ele queria uma hegemonia, ele queria que todo mundo da Inglaterra fosse anglicano, ele queria hegemonia anglicana na Inglaterra. Esse é um ponto deles. Por causa da hegemonia, tem um segundo ponto, ele criou essa perseguição contra os puritanos. Por causa dessa perseguição, não por causa da perseguição, mas continuando outros tópicos, a Inglaterra estava fundada em inflação. Já que a Inglaterra estava fundada em inflação quando ele assumiu, aí entra o quarto tópico. Ele entrou em conflito com o parlamento porque ele queria aumentar os impostos. Ele queria aumentar os impostos, entrou em conflito com o parlamento. O parlamento não queria que ele aumentasse impostos porque, eu acho que é bem óbvio, a população já estava sofrendo muito com todos os impostos que já tinham antes. A população estava passando fome e ele simplesmente não ligava porque ele precisava desse dinheiro para enriquecer a coroa e para poder usar em uma guerra que eles estavam metidos, mas é uma guerra que não é tão relevante agora. Então, a Inglaterra Jaime precisava de dinheiro para a guerra e para enriquecer a coroa, e para isso ele queria aumentar os impostos do povo, e aí ele entrou em conflito com o parlamento. Depois que ele entrou em conflito com o parlamento, ele perdeu totalmente, assim, a paciência e fechou o parlamento, porque passaram 3 meses, eu acho, tentando fazer acordos para o parlamento tentar resolver essa questão da economia, uma questão que não foi resolvida pela parte da nobreza e de Jaime, porque eles eram incompetentes, basicamente, tipo, de verdade, eles eram muito competentes quanto a esse negócio da economia, então eles jogaram nas costas do parlamento, o parlamento não conseguiu resolver, e Jaime ficou com muita raiva e dissolveu o parlamento. Depois que Jaime morreu em 1625, ninguém matou ele morreu naturalmente, assim, só morreu mesmo, acho que foi de gota ou algo parecido. Depois que ele morreu, quem assumiu foi o filho dele, Carlos I. E Carlos I, sendo um ótimo filho que era, ele continuou o legado do pai dele, ele continuou com os mesmos pontos, basicamente. Ele continuou perseguindo os puritanos e os católicos porque ele queria impor o culto anglicano. Ele aumentou os impostos sem consultar o parlamento, o que feriu diretamente a Carta Magna. A Carta Magna era algo que delimitava os direitos do rei, delimitava o poder do rei. O que mais? O que mais que ele fez? Deixa eu olhar no meu resuminho, porque às vezes eu me perco. Ele teve uma forte onda de impopularidade por ter casado com uma católica. Você tem que manter na cabeça de vocês que naquela época o anglicanismo era a religião oficial e já tava tendo essa exclusão dos puritanos e dos católicos desde o reinado de Jaime II. E quando Carlos I casou com uma católica, todo mundo ficou bem confuso e todo mundo começou a ficar bem, sabe, não gostar tanto assim mais de Carlos I, então isso gerou uma grande impopularidade. E, além disso, o governo dele era altamente absolutista com tudo, ou seja, entrava totalmente em choque com o parlamento. E o parlamento já estava de saco cheio, porque o parlamento teve que aguentar o reinado do pai dele desobedecendo o parlamento e teve que aguentar o reinado dele desobedecendo o parlamento também. Ou seja, depois de um tempo, os puritanos e as pessoas que eram contra o absolutismo na Inglaterra, pessoas que eram contra esse tipo de governo, elas meio que se juntaram e formaram um exército contra o exército do rei. E aí começou a Revolução Puritana em 1642. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas no próximo vídeo eu vou. Então, assim, foi basicamente isso. No final desses dois reinados, Jaime I e Carlos I, no finalzinho do reinado de Carlos I, houve a Revolução Puritana, que eu vou explicar na próxima aula. Então é isso.